Perfeito. Essa pergunta ela é uma curiosidade muito grande, né, das pessoas. E hoje está havendo muita exclusão, né, por causa que a gente ouve que o glúten é ruim, é a lactose, a caseína, né, o açúcar e tudo mais. Claro, tem seus alimentos sempre ruins, né, que a gente ainda tem mais alergênicos, né, vamos dizer assim, que é amendoim, camarão, ovo para algumas pessoas, leguminosas para outras. Vai depender muito de pessoa para pessoa. Essas intolerâncias têm alguns componentes genéticos, sim, tá? Mas o que vai ser mais influente ali para cada um, né, é a introdução alimentar lá atrás, no início ali, na primeira infância, que a gente fala, né? Então, vamos colocar assim, aquela mãe, né, que ela teve uma alimentação boa durante a gestação e tudo, correu tudo bem na gestação, foi tudo tranquilo, e ela amamentou, né? Teve um parto, vamos colocar um cenário que era mais antigo do que é hoje, né? Então uma coisa mais saudável, vamos dizer assim, né? Um parto natural, onde ali, né, a criança ela vai ter um primeiro contato com a microbiota da vagina da mãe, e isso vai fazer com que ela tenha um sistema imunológico melhor. Ela vai ser amamentada, né, com leite materno, vai ter um sistema imunológico melhor, e depois, futuramente, ela vai ter uma introdução alimentar gradativa e assim, bem na forma que deveria ser, né? Os primeiros 6 meses ali, colocar algumas frutas bem, né, as menos alergênicas, vamos dizer assim. Se isso ocorrer tudo bem, dificilmente essa pessoa vai ter algum problema lá na fase adulta. Mas, Marcelo, vou te dizer que dá para acontecer. É mesmo? Mesmo esse indivíduo, que ele nasceu totalmente saudável, teve todas as exposições corretas, nunca teve alergia a nada, né? Na lactose, como eu falei, todos os alimentos que já são às vezes padrões de ter alguma alergia, alguma intolerância, passou tudo bem. Só que tem um cara que nos prejudica muito. E acho que você conhece, porque todo mundo conhece esse: o estresse. Quando começa em algum período da vida, seja lá de quem for, o que está passando, né, e tudo mais. E aí quando eu falo estresse, é de todos os sentidos possíveis, seja estresse emocional, físico, por uma questão de decepção amorosa, às vezes não estar dormindo bem porque tem faculdade, trabalho e um monte de carga de pressão social que ela tem que passar. Enfim, diversos estresses da vida dela, que fez com que ela fosse desregulando o organismo dela de diversas maneiras. Ou seja, eu falo que é um estresse que é uma torneira que não se fecha e ela fica gotejando todos os dias. Essa pessoa vai cada vez estar mais sensível, intolerante a diversos alimentos. E esse é o caso que eu tenho, assim, é um repertório muito grande que eu tenho nas minhas consultas, de pacientes que falam: eu fiz teste de intolerância a gente está em 2024, lá em 2020, 2019, 2021, e naquela época aconteceu que eu estava sentindo muita coisa com um monte de alimento, eu ficava com o abdômen distendido, toda hora que eu comia, eu precisava ir no banheiro, tinha diarreia e várias. Eu falei assim, tá, eu entendi aquele cenário, mas vamos voltar um pouco antes. Você tinha isso antes? Não. Nada, absolutamente nada. Você gostava desses alimentos? Gostava. E você comia todos os dias? Comia todos os dias. Beleza. Quando essa pessoa está exposta frequentemente a esses alimentos, ela tem um pouco mais de chance de se tornar intolerante. Tá. Principalmente quando existem proteínas um pouco mais alergênicas. O exemplo, tipo o ovo, o camarão. Algumas, nesse sentido, ela está tendo contato. E quem que defende ela? O sistema imunológico. Já que está tendo proteínas ali de diversas, né, proteínas, quando eu falo, estruturas ali químicas que o corpo dela metabolizou e está colocando ali, né, para ser absorvida, naquele momento está tudo tranquilo, aparentemente no dia a dia. Só que em algum momento, a gente teve aí a pandemia, então muita gente ficou em home office, muita gente perdeu o emprego, eu perdi muitos pacientes naquele período, pessoas que trabalhavam, né, com personal e tudo mais, academias fecharam. Isso foi estresse para muita gente em todos os sentidos. E justamente são esses casos que acabam acontecendo, que eu consegui ver isso. Que naquele momento, realmente aconteceu. Aí eu falei, quantos alimentos desses, né, 100 que você fez testes, você tinha intolerância? Mais de 60. Eu falei, hoje, quanto desses 60 você come? Eu, acho que todos. Eu falei, você ainda acha que você é intolerante? Ela falou, não sei. Eu falei, quando você tá naquela situação exposta, só que você tá tendo outros estresses no seu organismo, seu corpo não sabe distinguir o que é estresse, digamos,
que é bom e ruim, ele entende aquilo como estresse crônico. E é o seu sistema imune que te defende das situações estressantes. Só que essa torneira que eu falei, ela não para de pingar. Aí sim ela se torna então sensível a qualquer coisa. É nessa hora que pode ser desencadeada uma doença autoimune. Então pode ser desde uma tireoidite Hashimoto, pode ser uma psoríase. Foi muito comum na pandemia muita gente ter se desenvolvido psoríase, algumas alergias assim que nunca teve na vida. Teve às vezes na primeira infância, mas depois nunca mais teve. E nesse momento, o que muitas vezes eu vou tentando buscar com eles? Algum repertório de algum momento da vida deles que desencadeou um estresse muito grande. Então, o que eu tenho, que eu mais vejo é justamente as pessoas de alta performance. Se exercitava, comia bem, tinha um emprego, digamos, dos sonhos, né? Vamos dizer assim, ganhava bem e tudo mais. E agora na pandemia reduzimos o pessoal, né? A equipe, né? Então, de 20 pessoas, agora somos 4. Então, cadê o trabalho dos outros 16? Vai pois quem acumulou? E aí a pessoa vai viajar ali, fazendo coisas que ela não fazia. E naquela jornada dela, eu vou buscando entender o que ela foi sentindo. Porque por mais que ela continue num estilo de vida relativamente saudável, comendo bons alimentos, se exercitando, alguma outra lacuna foi sendo prejudicada. Aí que as pessoas começam a perceber que o sistema emocional delas foi afetado, ela tem traumas dessa época, ela tem, que eu falo que são cicatrizes daquela época. O sono muitas vezes foi prejudicado, porque o sono é justamente o pilar que melhora o sistema imunológico em vários sentidos. Por isso que por mais que seja importante ter alguns exames de intolerância ou de alergia, eu considero sim importantes, tem que ver o momento que a pessoa está fazendo esse exame. Porque se ela está numa situação de muito estresse físico, mental, emocional, psicológico, de alguma maneira, e ela vai fazer exame, vai praticamente ali 70%, 80% dos alimentos que ela fizer teste, vai ter. E ela vai fazer o quê? Vai sobrar basicamente água, às vezes, para ela comer. Entende? Reza e jejum. Exatamente. Então, por isso que eu, às vezes, não gosto muito quando a pessoa faça em determinados momentos. Mas eu falo assim, vamos limpar a sua dieta, deixar ela mais limpa possível e colocar coisas que são menos alergênicas possíveis para ver como é que você fica, tá? Vamos usar alguns fitoterápicos e tudo para suplementar, para diminuir ao máximo esses estresses, mas eu falo, você também tem que se policiar nisso que você está sentindo frequentemente, fazer psicoterapia, fazer exercício, ele por mais benéfico que seja, tem momentos que o exercício não vai ser bom. Um exemplo que corrobora com o que você está falando é quando a pessoa, né, vai arrastando aquele nível de estresse e de ritmo de vida muito intenso e entra numa síndrome do pânico. E aí entra numa síndrome do pânico e começa a ter, em momentos de muito estresse, isso. Aí a pessoa vai na academia e tem síndrome de pânico na academia. E é exatamente o que você falou, né? Porque o nosso corpo ele não consegue diferenciar o estresse bom do estresse ruim, né? O estresse hormético é o estresse bom, um estresse da academia, por exemplo. Só que o corpo entende que você está com um nível de estresse alto porque o cortisol está aumentando, sua pressão está aumentando, você está fazendo exercício e ele fala, meu Deus, pânico. Né? E a pessoa não entende, por que eu tive pânico na academia? Porque você tá num momento de estresse, só que é um estresse bom, né? E o organismo reage com o alimento dessa forma que você tá citando, né? Ele não consegue diferenciar, né? Distinguir aquilo, né? Eu falo que nosso corpo por dentro não tem olho, né? Não tem olho, nem o cérebro tem olho, né? O nosso cérebro ele se beneficia dos nossos olhos mesmo. A grande questão é que as liberações de cortisol, elas são para ser, como eu dei a analogia da torneira, por quê? Porque eu falo que a torneira é uma torneira que tem que abrir e fechar. O exercício físico ele é isso. Ninguém faz exercício físico, salve atletas que vão ser treinados desde criança a fazer isso, atletas olímpicos, a gente sabe que nesse nível de Olimpíadas não é saudável, porque é uma intensidade muito elevada, mas ele vai se adaptar à frente àquilo, né? Ele vai conseguir chegar naquilo, mas que a gente sabe que o exercício físico é 1 hora por dia, no máximo 1h30, 2 horas estourando. Salve outro dia uma prova muito intensa, um Ironman, um triatlo, alguma coisa do tipo. Mas num panorama de saúde, é coisa de 1 hora por dia. Existem 24 horas no dia. Não é nem 5% no nosso dia. E essa torneira, ela vai abrir no estresse hormético e fechar. Quanto tempo você fica na banha de gelo, Marcelo? Normalmente 3 a 5 minutos. Porque você sabe que mais do que isso começa a ficar um pouco mais agressor aquilo ali. Total. Apesar de você já ter uma capacidade de poder ficar lá. Porque você já se expôs muitas vezes àquele estresse.
Beleza, é justamente isso. Existe uma coisa chamada de teoria da exposição, que vem da psicologia cognitiva comportamental, da TCC. A melhor forma de vencer um trauma é se expondo a pequenas doses daquele trauma, só que de uma outra perspectiva. De uma forma mais sutil, exatamente. Bem sutil. Então essa pessoa que ela tá numa fase de muito estresse, que ela já sentiu crise de ansiedade, crise de pânico, no qual ela trava, os batimentos cardíacos dela começam a ficar muito elevados, a respiração dela começa a ficar encurtada. Ela não consegue reagir frente àquela situação. E ela vai o quê? Muitas vezes o corpo só busca uma coisa, sobrevivência. Ele vai tentar travar aquilo e voltar. Só que a vida faz com que a gente tenha que progredir. Então tem pessoas que às vezes não conseguem sair de casa para ir trabalhar, entrar num elevador, entrar num ônibus, dependendo da circunstância. E ela vai para academia, os mecanismos fisiológicos do corpo, na hora que ela sobe numa esteira, na hora que ela vai fazer uma rosca direta, um leg press, são os mesmos, né? Você libera adrenalina. Exato. Me deu a sensação que isso daí que você tá falando de ofegância, assim, tem uma correlação enorme com o sistema simpático, né? Sim. De você tá liberando, que é o que acontece na banheira de gelo, né? Se você não orienta a pessoa que ela não pode ficar ofegante, ela vai entrar em pânico. É Exato. garantido que você vai entrar em pânico, Exato. né? Se você tiver ofegante assim. E ela cria um trauma. Ah, é? E ela pode criar um trauma. E ela começa a criar uma aversão. E é isso que muita gente tem com a academia, com o exercício físico.